Sejam bem-vindos a mais uma leitura diária. A passagem de hoje se encontra no livro de Amós, do capítulo 4 ao capítulo 6. Ouçam isto, mulheres da cidade de Samaria, que são satisfeitas e gordas como as vacas de Bazã. Vocês maltratam os necessitados, exploram os pobres e ficam sempre pedindo aos maridos que lhes tragam mais vinho para beber. Eu, Senhor, juro pelo meu santo nome que virá o tempo em que vocês serão arrastadas para fora da cidade com anzóis, como se fossem peixes. Nenhuma de vocês escapará. Vocês sairão em fila pelas brechas das muralhas e estarão jogadas em direção do Monte Hermon. Israel não quer arrepender-se. O Senhor Deus diz: povo de Israel, vocês querem pecar, pois vão aos santuários de Betel e de Gilgal, e ali pequem à vontade. Todas as manhãs ofereçam sacrifícios e de 3 em 3 dias deem os seus dízimos. Apresentem os pães da oferta de gratidão a Deus e depois saiam para contar a todo mundo que fizeram ofertas de livre e espontânea vontade. E como vocês gostam de fazer isso? Eu fiz com que faltasse comida em todas as cidades e que todos passassem fome. Mas assim mesmo, vocês não voltaram para mim. Não deixei que chovesse durante 3 meses antes das colheitas. Fiz com que caísse chuva numa cidade, mas em outra não. Chover uma plantação, mas em outra não. E nesta tudo secou. As pessoas iam de cidade em cidade procurando água, mas não achavam bastante nem para matar a sede. Assim mesmo, vocês não voltaram para mim. Sou eu, Senhor, quem está falando. Eu os castiguei com ventos muito quentes e com pragas nas plantas. Os gafanhotos acabaram com as hortas, com as parreiras, com as figueiras e com as oliveiras. Assim mesmo, vocês não voltaram para mim. Fiz cair sobre vocês uma praga como as que mandei contra o Egito. Fiz com que os moços morressem nos campos de batalha e deixei que os inimigos levassem embora os cavalos de guerra. Fiz com que o mau cheiro dos corpos que estavam apodrecendo se espalhasse pelo acampamento. Assim mesmo, vocês não voltaram para mim. Sou eu, Senhor, quem está falando. Eu destruí cidades, como fiz com Sodoma e com Gomorra. Vocês escaparam como se fossem um galho que no último momento é tirado do fogo. Assim mesmo, vocês não voltaram para mim. Por isso, povo de Israel, eu os castigarei, e já que vou castigá-los, preparem-se para se encontrar com seu Deus. Eu, Senhor, falei. Foi Deus quem fez as montanhas e criou o vento. Ele revela os seus planos aos seres humanos. Ele faz o dia virar noite e anda por cima das montanhas. Este é o seu nome, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Capítulo 5. O povo precisa arrepender-se. Povo de Israel, escute essa canção triste que eu canto a respeito de você. Israel, bela e pura como uma virgem, caiu e nunca mais se levantará. Está caída na sua própria terra e ninguém a ajuda a se levantar. O Senhor Deus diz: se uma cidade mandar 1000 homens para a guerra, somente 100 voltarão vivos. Se mandar 100 homens, somente 10 voltarão. O Senhor diz isto ao povo de Israel: voltem para mim, a fim de que tenham vida, mas não me procurem em Betel, nem em Gilgal, nem em Berzeba, pois o povo de Gilgal será levado como prisioneiro para fora do país, e a cidade de Betel vai ficar em ruínas. Voltem para o Senhor, e vocês viverão. Se não voltarem, ele descerá como fogo para destruir o país de Israel. E em Betel, ninguém poderá apagar esse fogo. Em vez de praticarem a justiça, vocês praticam a injustiça, que causa amargura, e não respeitam os direitos dos outros. O Senhor Deus criou as estrelas, as 7 cabrinhas e as 3 Marias. Ele faz a noite virar dia, e o dia virar noite. Ele chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra. O seu nome é Senhor. Ele acaba com os poderosos e destrói as suas fortalezas. Vocês têm ódio daqueles que defendem a justiça e detestam as testemunhas que falam a verdade. Vocês exploram os pobres e cobram impostos injustos das suas colheitas. Por isso, vocês não vão viver nas casas luxuosas que construíram, nem chegarão a beber o vinho das belas parreiras que plantaram. Eu sei das muitas maldades e dos graves pecados que vocês cometem. Vocês maltratam as pessoas honestas, aceitam dinheiro para torcer a justiça e não respeitam os direitos dos pobres. Não admira que num tempo mau como este, as pessoas que têm juízo ficam de boca fechada. Procurem fazer o que é certo e não o que é errado, para que vocês vivam. Assim, será verdade o que vocês dizem, isto é, que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está com vocês. Odeiem aquilo que é mal, amem o que é bom e
façam com que os direitos de todos sejam respeitados nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão das pessoas do seu povo que escaparem da destruição. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, diz: haverá gritos de dor em todas as cidades, e as ruas ficarão cheias de gente chorando. Até lavradores serão chamados para chorar pelos defuntos, junto com as pessoas que são pagas para fazer isso. Haverá choro em todas as plantações de uvas, e tudo isso acontecerá porque eu virei castigá-los. Eu, Senhor, estou falando. O dia do Senhor. Ai dos que querem que venha o dia do Senhor. Por que é que vocês querem esse dia? Pois será um dia de escuridão e não de luz. Será como um homem que foge de um leão e dá de cara com um urso. Ou como alguém que entra em casa e encosta a mão na parede e é picado por uma cobra. O dia do Senhor não será um dia de luz. Pelo contrário, será um dia de trevas, de escuridão total, justiça e não sacrifícios. O Senhor diz ao seu povo: eu detesto as suas festas religiosas, não tolero as suas reuniões solenes, não aceito animais que são queimados em sacrifício, nem as ofertas de cereais, nem os animais gordos que vocês oferecem como sacrifícios de paz. Parem com o barulho das suas canções religiosas, não quero mais ouvir a música de harpas. Em vez disso, quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente e que a honestidade seja como um rio que não para de correr. Povo de Israel, por acaso vocês me apresentaram sacrifícios e ofertas de cereais durante os 40 anos em que estiveram no deserto. Agora vocês vão sair carregando as imagens do deus Sicote e da estrela Quium que vocês fizeram para adorar. Vocês vão carregar essas imagens quando eu os levar como prisioneiros para lá de Damasco. Eu, Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estou falando. Capítulo 6. O castigo de Israel. Ai dos que têm uma vida boa em Jerusalém. Ai de vocês que vivem sossegados em Samaria, vocês que são as autoridades desse grande país de Israel, vocês a quem o povo vai pedir ajuda. Vocês dizem ao povo: vão olhar a cidade de Calné, e depois vão até a grande cidade de Amate, e dali cheguem até a cidade de Gate, na terra dos filisteus. Por acaso, aqueles povos são mais ricos do que nós, ou seus países maiores do que o nosso? Vocês não querem acreditar que o dia do castigo esteja perto, mas o que vocês estão fazendo vai apressar a chegada de um tempo de violência. Ai de vocês que gostam de banquetes, em que se deitam em sofás luxuosos e comem carne de ovelhas e de bezerros gordos. Vocês fazem músicas como fez o rei Davi e gostam de cantá-las com acompanhamento de harpas. Bebem vinho em taças enormes. Usam os perfumes mais caros, mas não se importam com a desgraça do país. Portanto, vocês serão os primeiros a serem levados como prisioneiros para fora do país, e não haverá mais banquetes alegres. O Senhor, o Todo-Poderoso, jurou assim: eu vou entregar a cidade de Samaria nas mãos do inimigo, que levará embora tudo o que encontrar, pois eu odeio o orgulho do povo de Israel, detesto os seus palácios. E vai acontecer que, se houver 10 pessoas numa casa, todas morrerão. E quando alguém chegar para tirar da casa o corpo do seu parente e queimá-lo, perguntará a quem ainda estiver vivo lá dentro: tem mais gente aí? O outro responderá: não tem não. Então o primeiro dirá: cale a boca, não devemos nem dizer o nome do Senhor, pois o Senhor vai dar uma ordem e todas as casas, as grandes e as pequenas, serão destruídas. Por acaso podem os cavalos galopar sobre as rochas? Ou será que os bois podem puxar o arado no mar? Claro que não, mas vocês fazem a honestidade virar veneno e a justiça virar injustiça. Vocês se orgulham de terem derrotado a cidade de Lodebar e se gabam dizendo: pela nossa própria força conquistamos Carnaim. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, diz: povo de Israel, vou mandar uma nação invadir o seu país, e todos vocês serão perseguidos desde a subida de Amate no norte até o riacho Arabá no sul.